do indicador, tá? Para quem não conhece, esse indicador, ele tem 8 médias. Essas médias todas são região de Fibo. Eu vou puxar aqui para vocês. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, a média de 17 e a 34. Elas mostram o que está acontecendo nos fractais menores, tá? Depois nós vamos ter 72, 144, 305. São médias bem importantes para dar tendência e elas mostram o que está acontecendo nos fractais medianos. E nós temos as médias, essas outras médias maiores que mostram o que está acontecendo nos fractais maiores, tá? Então, o que acontece aqui? Quando essas médias estão todas abaixo do preço, a tendência é de alta, tá? Fora isso, nós temos aqui uma tabela, por isso eu aconselho não modificar essas médias, tá? Não modificar essas médias, porque você vai interferir nessa configuração aqui, tá? Então, quando ele está acima das médias e a correção das médias está aqui no curto prazo, como está aparecendo, então o que costuma acontecer é uma pequena correção e o preço volta a subir, tá? Vocês podem ver aqui que a gente está assim, no curtíssimo prazo, eu estou no 15 minutos mostrando. Tem uma média maior aqui, né? Que é essa branca, ela tem a espessura maior do que as outras, justamente para mostrar que elas são mais fortes, elas são dos fractais maiores. Então, o que o preço está mostrando aqui? Que tem uma LTA aqui no 15 minutos e que, sim, o preço pode, se não segurar em nenhuma dessas médias, pode vir até essa LTA aqui. Isso tudo indicador que faz, tá? Então, quando a LTA ela está inteira, ela não foi rompida, ela vai ficar assim, inteira, ela não foi rompida. Quando ela fica assim, pontilhada, que é nesse caso aqui, é porque em algum momento ela já foi rompida, tá? Então, tudo isso trabalha em conjunto. Essa área que aparece somente no curto prazo, vocês estão vendo aqui uma área que muda de cor, ela aparece somente no curto prazo porque a reversão do preço acontece no curto prazo. Então, vamos lá. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como ela funciona. Quando ela está azul, o preço está tentando uma reversão para alta, conforme ela vai abrindo, ele vai ganhando força. Quando ela está ficando amarela, o preço está entrando em correção, tá? Não necessariamente todas as vezes ele ficou um pouco fraco, ganhou força e voltou a subir, mas na maioria das vezes ele vai corrigir. Então vamos lá, aqui ó, o preço começou a se emaranhar com as médias, tá? E aqui ó, ele perdeu nossa média de tendência aqui, a rosa que eu falei para vocês, e se a gente abrir aqui, eu vou abrir para vocês enxergarem, tentar enxergar bem essa reversão. Ele demora um pouquinho para carregar, tá? Quando eu mudo de tela, porque tem muita coisa, mas vale a pena. Vou mostrar aqui para vocês, dá para enxergar melhor aqui. Olha aqui como ela começou, ó. O preço estava vindo, aqui, ó. Ele estava acima dela. Ó, quando ela abre muito, o preço tende a retornar acima dela, dessa área.
fez o pullback, subiu, e aí aqui, ó, ela começou a ficar amarela, quis dizer o quê? O preço estava lateralizando, tá? Mas já estava perdendo essa força que ele tinha aqui. Então, ele começou a lateralizar para tentar um outro movimento. Olha como ela fecha aqui, ó, já dizendo que o preço vai mudar de direção. Então, tentou, fechou aqui, ó, rompeu uma trend para cima. O ponto que todo mundo tem dúvida, os triângulos. Quando rompe uma trend, tá? Que é uma LTB ou uma LTA, para cima ou para baixo vai aparecer o triângulo, mas não necessariamente vai ser um sinal para comprar ou para vender. Você analisa os outros fatores, tá? Porque o preço pode fazer um rompimento falso, como fez aqui, ó, no 15. Então tem que analisar outros fatores. Olha como ele estava abaixo da média aqui, ó. No 15 fez um rompimento falso e veio a correção, ó. Abriu. Quando abre aqui que eu falei para vocês, tanto o azul quanto o amarelo, o preço tende a voltar, tá? Então, vou passar para vocês as principais atualizações, tá? Então, o que aconteceu aqui? Um sinal de buy. Então, por que tem um sinal de buy aqui? Porque ele rompeu uma trend, tá? Ele rompeu uma trend e tem mais alguma confluência, tá? Tem mais alguma confluência. Então, avalia todo o cenário, tá? Vê o que está acontecendo. Porque aqui não foi só rompimento de trend, tem mais uma confluência, e então ele diz que tem uma probabilidade de subir nos 15 minutos, e foi o que aconteceu. Ó, ele deu uma subida aqui nos 15 minutos. Olha como ele se manteve aqui acima da nuvem, sempre tocando ela, mas sem força, sem força. Ele não conseguiu ultrapassar as médias e continuou nesse movimento aqui lateral. Aqui ele teve somente um rompimento de trend para baixo, continuou nesse movimento lateral. E aqui realmente foi onde a gente teve a mudança da tendência. Olha como ficou azul. E quando abre muito, o que acontece? Está chegando próximo do preço voltar para testar. Então, testou, tá tudo bem, vamos continuar subindo, tá? Outra coisa que eu adicionei foi as áreas de liquidez aqui, tá? Então, nós temos essas áreas de liquidez aqui que o preço costuma buscar. O que são essas áreas? São áreas onde teve uma pressão no preço, para cima ou para baixo. Então, aqui a gente teve uma pressão no preço que jogou o preço para cima, tá vendo? Então, sim, tem probabilidade de algum momento o preço voltar aí para testar. Eu não dou muita atenção para essas áreas no curto prazo, como eu estou mostrando para vocês no 5. Eu gosto de olhar se tem alguma confluência nos tempos maiores, tá? Mas é um indicador a mais de liquidez, tá bom? Vamos colocar aqui. Alguém tem dúvida dessa área? Então, vamos continuar. Que hoje tem que ser The Flash. Só um minutinho para carregar, tá, gente? Tem muita coisa nesse indicador, ele demora um pouquinho para carregar. Aqui, ó, um exemplo de onde ele buscou a liquidez, tá? Para vocês entenderem. Olha o pavio aqui e olha o pavio aqui. Ele estava subindo, mas ele voltou, buscou a liquidez para continuar a caminhada dele. Como eu expliquei para vocês, aquela área você não consegue visualizar totalmente nos tempos maiores, porque a reversão de preço acontece só nos tempos menores e depois vamos embora, né? Então, olha aqui que bonitinho, no 2 horas. Olha, ele fez o triângulo, tá? Fez o triângulo bonitinho, ó, o Bitcoin não conseguiu sair e quebrou esse triângulo para baixo e segurou aqui, ó, na nossa média de tendência. Então, tudo ok. Probabilidade ainda segurou na média de continuar subindo. Buscou nossa área de liquidez,
e subiu, buscou de novo mais uma área de liquidez e agora nós tivemos uma quebra de trend para cima, tá vendo que legal? Então, se ele voltar para buscar a liquidez dessa área aqui, mas ele já buscou aqui, pelo que eu estou vendo. Ele já buscou a liquidez que foi deixada aqui, ó. Ele buscou. Então, ele pode testar essa trend aqui, daqui até aqui, para continuar subindo. E caso ele quebre para baixo, a gente já sabe que ele pode voltar e testar as áreas mais abaixo, mas fica tudo muito visual, vocês não precisam fazer nada, o indicador vai mostrando tudo. 4 horas, vamos lá. Olha aqui como ele pegou a liquidez dessa área. Então, é muito prático para você. Tá tudo muito visual. Você olha aqui e fala, tá, correção no curto prazo. Ele tá só numa correção no curto prazo. É lógico que isso pode reverter e a correção pode continuar, mas tudo isso a gente tem que analisar e tem que continuar observando. Qualquer notícia, qualquer coisa pode modificar o preço. Mas, enquanto não modificou o que está acontecendo, ele está somente corrigindo no curto prazo. No longo prazo, ele ainda está em tendência de alta, tá? Olha aqui como ele buscou a liquidez dessa região e corrigiu e parou exatamente na LTA que o indicador marcou, média vermelha. Deu para... Meu gato está derrubando tudo aqui. Alguma dúvida? Mário? Oi, Meg. Eu acredito que ninguém tá com dúvida, não. Oi. Com dúvida, galera? Aí, alguém levantou a mão aí. Espera aí. Pode falar, Denise. Magda, tá dando para me ouvir? Tá sim. É porque eu não tô em casa, eu tô viajando, então eu tô assistindo a live de vocês num restaurante. Então tá meio um barulho, se tiver eco, você me fala. Eu tenho uma dúvida. A média branca, eu vi que ela é forte, né? E eu percebi que quando o ativo rompe a média branca, isso significa que ele sobe. É isso? Isso, a média branca é uma média muito forte, principalmente nos tempos maiores. Eu sempre falo para vocês, o pessoal que usa indicador, eu sempre falo, presta atenção se você tem um rompimento da média branca, que não seja falso, é claro, tá? Olha se não tem uma área de liquidez ali, que ele possa só tá indo buscar essa área de liquidez, né? Aí dá aquele falso rompimento. Né? Então, se ele rompe a média branca e consegue ficar acima, é muito top mesmo. Aí aqui no caso, ó, vamos analisar o Bitcoin. Eu vi que essa média rosa... Com base no indicador, tá? Vou só olhar o indicador agora, olha. Então, ele tem uma área de liquidez aqui, não tem? Então, se ele não ficar acima dessa área de liquidez, o que ele vai fazer? Ele vai corrigir, porque ele só foi capturar liquidez, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês, presta bastante atenção. Se ele ficar acima, bacana, vamos continuar subindo, senão ele foi ali só pegar liquidez que tinha ali. Qual esse gap aí? Entendeu? E tchau. Gap vermelho vai ficar liquidez, porque isso é uma piscina de liquidez. Aí eu não entendi que a média rosa, eu percebi que quando o ativo bate nela, que ela está
um pouco acima, eu percebi que quando o ativo bate nela, ele desce. Ou é impressão minha? Então, é o que eu falei para vocês. A média rosa. Peraí, deixa eu tirar o meu som aqui do meu ouvido. Pronto. Senão ficar dando retorno. Eu só ligo quando eu vou ouvir o que vocês têm a dizer. Senão ficar dando, sabe, aquele retorno, fica horrível. Então, vamos lá. A média rosa e a média vermelha dão uma tendência para vocês. Vou dar uma dica, assim, valiosíssima para vocês agora, tá? Deixa eu pegar aqui o 3 minutos e achar o que eu quero mostrar, tá? Como eu expliquei para vocês, como eu tô no meeting e com vários indicadores aqui, fica um pouco lento, tá? Meu TradingView nem ele me aguenta. Ó, então, enquanto o Bitcoin tá acima, você pode ver dela aqui, ó, no curtíssimo prazo, a probabilidade ainda é de subir. Se ele começar a perder ela, e aí ele for perdendo ela nos tempos maiores também, aí a probabilidade maior é de correção, tá? O que acontece? Ela dá tendência no médio prazo. Olha que bonitinha aqui, ó. Enquanto ele está acima dela e da nossa área aqui, mágica aqui, ó. Enquanto ele está tocando a área, ó, testando, ó, abriu demais, ele vai verificar se está tudo certo e continua subindo, tá? Começou a emaranhar, é o que eu falo para o Mário, começou a ficar todo bagunçado aqui, ele começou a se emaranhar o preço aqui, ele tem que escolher uma direção, senão ele entra naquele modo que ele está aí faz tempo, toma dinheiro, ele não consegue sair desse range, ele está aí nos 98, 99, 105, 98, 99, 105, ele precisa de uma direção, tá? Então, essas médias são muito poderosas, eu gosto bastante dela. Então, a dica é, começou a perder a média rosa, tá? Já fica de orelha em pé, ó, aqui ainda não perdeu. Como eu falei para vocês, presta atenção, procure outras confluências. Se tiver notícia no dia, o movimento fica manipulado, não pode levar em consideração, espera acalmar o preço, tá? Agora mesmo ele está preenchendo aqui outra área de liquidez. Se ele só for buscar liquidez, ele pode buscar essa também. E o alvo seria aqui, para prestar atenção, se ele preencher essa área de liquidez, o indicador sempre vai dando projeções, tá? Ele sempre vai dando projeções da onde o preço pode ir. Se não acontecer nada, se o mercado deixar o preço fluir, o indicador das projeções da onde o preço pode ir, tá? Eu tinha visto aqui, eu queria mostrar para vocês, eu estou procurando, olha, aqui ele fez um triângulo, rompeu o triângulo, pegou a liquidez dessa área, pode estar indo retestar aqui a base do triângulo, mas tem um lugar que ele fez um desenho bem bacana que eu queria mostrar para vocês e eu não estou achando. Você pode ver que qualquer trend, vocês podem ver que ele marca na tela. Ele coloca qualquer trend que o preço fizer, ele vai fazer automática para você. Rompeu a trend, ela vai estar pontilhada. Aqui a gente tem uma LTA não rompida. Ah, foi aqui, ó. Olha que bonitinho o que ele fez aqui. Rompeu o triângulo para cima, ó, porém fez uma cunha subindo também. Então, a gente já fica de olho que o preço pode tocar aqui, ó, a base da cunha que ele fez aqui, ó. Ele pode tocar a base da cunha, tá? Se ele não tá descendo só para capturar liquidez. Duas médias importantes para observar no curto prazo é essa média laranja e a amarela, que eu falei para vocês que elas dão a tendência no curto prazo. Então, quando a laranja ela cruza a amarela para cima, olha só, ó, o preço retestou aqui e ele sobe, tá? E quando tirando os movimento lateral, tá? E quando cruza para baixo,
costuma Eu já corrigir. percebi que essa média laranja sua é muito forte, porque quando ela cruza a amarela e ela está acima da amarela, é tendência de alta nos tempos menores. Isso eu já percebi. Isso. A ação Então, sua essas médias, é elas trabalham assim perfeitamente. Então, não tem a necessidade de mexer, porque se vocês mexerem nessas médias, vocês vão estragar a tabela que está mostrando agora, que está perdendo as médias menores no curto prazo, quer dizer, correção no curto prazo e tentando se consolidar, tá? Para o quê? Para recuperar a tendência de alta que está ali. Então, se conseguir se consolidar, recupera a tendência de alta, é isso que ele está fazendo. Então, é tudo visual. Então, se vocês quiserem mudar alguma coisa, muda no outro, tá? Muda no outro. Eu vou apagar esse aqui e vou colocar o outro. Pronto. Esse aqui, ele mostra já aonde estão as ordens de compra e venda e mostra a área de equilíbrio, que é o 50%. Ele faz as mesmas trends que o outro faz, tá? Ele faz a mesma coisa, a seta, tudo igual. Porque se a pessoa quer usar só esse ou usar só aquele, acho que as três são bem importantes. E aqui nós temos 4 médias, tá? E uma média de volume, que é essa média que fica trocando de cor, tá? Então vamos lá. Então, se quer trocar alguma média, quer usar alguma média diferente, vem aqui e troca nesse. Você pode colocar 4 médias de sua preferência, tá? Mas não troca naquele, porque se você trocar naquele, você vai bagunçar tudo, porque as médias, elas estão programadas para trabalhar em confluência, como você acabou de falar. Se uma cruza a outra, se elas não estão em sincronia, as médias, se elas estão toda bagunçadas, a gente já sabe que não está legal para operar. Tá? Quando as médias entram em sincronia, o negócio fica bom, tanto para cima quanto para baixo. Tá? Ô, Meg, então, outra dúvida. Outra dúvida. Eu vi que você também trabalha com o SMC, né? Que você põe os FSV. Mas por que você, no seu setup, você não acrescenta os OBs? Porque as ordens, elas são também importantes, você não acha? Porque quando não busca o FGV, ela vai buscar o Ordem Block embaixo, né? Não seria importante acrescentar? Então, porque os order blocks estão nesse que eu estou mostrando agora. Senão aquele vai ficar poluído. Esse aqui tem os OBs. Isso aí, Meg, tem isso que eu ia te falar agora. Explica para eles a respeito dos blocos. Eu acho interessante, Meg, onde está o FGV, sempre tem um ordem block abaixo. Então, eu acharia, assim, uma opinião, humilde minha opinião, ficaria mais, assim, interessante onde que está o FGV ter o ordem block abaixo, né? Porque sempre tem uma ordem que se ele não pegar, se ele não segurar no FGV, ele vai no ordem block buscar. Denise, deixa. Ele tiver mais próximo, a correção está chegando. Então, às vezes, o preço está no talo, RSI todo verdão lá, estourando, WPR zerando, entendeu? Aí você pode ter certeza que o preço vai dar uma respirada. E às vezes ele dá aquela respirada, aí é o momento de você pegar mais uma pernada, porque se ele respirar, e bora para cima, e continua subindo quando ele está com força. Mas você tem a ciência que você vai acompanhar uma pernada, que o preço, quando ele começa, zera, sobe mais um pouco, zera, sobe mais um pouco, ele está chegando próximo da correção, tá? Então, se o estoque está estourado, RSI está estourado e WPR está chegando próximo de zero, o preço está chegando próximo de uma correção, tá? E o contrário é o final da correção. Então, quanto mais próximo de 100, mais próximo do final da correção, tá? Então,
nenhum indicador no mercado financeiro é 100%. Então, eu sempre falo, procurem maiores confluências, tá? Procurem sempre maiores confluências. Tudo ajuda, tudo ajuda. Eu vou tentar achar algum exemplo aqui para vocês. Calma aí. Eu vou pegar aqui que eu estava analisando o ouro. Só um minutinho que eu vou mudar a tela, tá? Ligar não, gente, que tem um débito, né? Oi, pode falar, Mário. Fala aí, qualquer coisa tu fala comigo, hein? Tá, não, só se a fono do Murilo falar que tá chegando e tal, aí a gente continua outra hora, tá? Então vamos lá. É o Fábio que tá me chamando no WhatsApp. Olha, o ouro, por exemplo, ele tem esse order block aqui muito forte. A região premium, ela costuma ser muito forte, tá? E o ouro está tentando romper essa região. Ele está tentando romper essa região desde meio-dia, se eu não me engano, ele está tentando romper essa região. Não liga para as setas nem nada, que é eu fazendo as minhas análises. Ele estava aqui no 4 horas com 100% de ordem de venda. Então, o que eu falei? Não vai quebrar de primeira, entendeu? Olha só, ele já absorveu e nós estamos aqui com 60%. E eu tenho uma projeção aqui que eu fiz com base no indicador também, porque esse indicador me ajuda na falta de tempo. Para vocês verem aqui, ó. Olha o que eu falei para vocês, ó. Estoque dele tá muito alto nos tempos maiores e o WPR está bem próximo de zero. Quer dizer, ele está chegando muito próximo de ter uma correção. RSI dele também está ficando bem alto, ele pode dar mais uma pernada e pode dar uma corrigida, tá? Não é regra? Não, não é regra. Nada é regra no mercado financeiro. Nada é regra, principalmente em Forex e criptomoedas. Então, vamos lá. Ele está aqui, ó, respeitando a trend. Essa trend está pontilhada porque ele chegou a romper algumas vezes, porém ele está acima de tudo, de todas as médias, tá? Aqui eu coloquei nos 5 minutos só para vocês poderem enxergar. Porém, ele está perdendo a força. Então, olha quanta confluência eu tenho que pode ter uma correção, tá? Estoque alto, WPR próximo de zero, bem próximo de zero, já deve ter zerado algumas vezes, inclusive, mas eu não acompanhei, tá? Tendência de alta pura, sim, tendência de alta. Então, quer dizer o quê? Que ele vai ter uma correção e eu posso tentar analisar, avaliar, como ele está nos tempos maiores, eu posso avaliar uma entrada sim, tá? Porque ele está em tendência de alta. Eu não vou entrar agora, por quê? Porque tudo está me indicando que ele pode ter uma correção, ó, nuvenzinha mostrando correção, tudo mostrando uma correção. E um order block aqui, a área premium, mostrando que eu tenho muita venda nessa região, tá? E olha só, ele rompeu a nuvem aqui para cima, rompeu aqui a LTB com o indicador, marcou, testou a região. Então, olha, é o que eu falei para vocês, a setinha é só para dizer, rompeu para cima, rompeu para baixo, tá? Lateralizou, na verdade, um pouco aqui no curtíssimo prazo, fez um pullbackzinho na nossa nuvenzinha, na nossa área mágica e olha como as médias abriram bonita e subiu até chegar nessa área premium aqui. E uma área premium, geralmente, eles demoram um pouquinho para passar, tá?
como eu falei para vocês, eu estou acompanhando o ouro, que eu estou esperando uma correçãozinha, né? Para eu fazer alguma coisa, e tinha 100% de ordens aqui, agora eu tenho só 60%, quer dizer, ele já absorveu, tá? Os order blocks, eles mostram na corretora que você está olhando, no caso eu estou na Wanda aqui, ele mostra o tanto de ordens que tem naquela corretora, entendeu? Se a corretora não disponibilizar isso, você não vai conseguir ver. E se a corretora não disponibilizar o volume também, a nossa média de volume vai simplesmente desaparecer, porque esses dados a gente pega da corretora, tá? E você pode alternar de um indicador para o outro. Aqui, ó, é só apertar o olhinho. Eu parei de ver todos aqueles blocos, tá? E eu só vejo o quê? O ouro em tendência de alta. Olha só o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Olha só como ele estava aqui se emaranhando todo com a média rosa, conseguindo subir, mas ele não conseguia passar das trends, tá vendo? Aí o que ele fez? Buscou uma correção, perdeu a média rosa. Isso aqui em Forex é muito, tá, gente? Ainda mais no 4 horas, é muito mesmo. O Mário sabe do que eu estou falando, em pips. Então, isso aqui foi uma boa correção. E aí ele ficou nesse range entre essas duas médias de tendência, e quando ele conseguiu ficar acima da rosa, olha que bonito. Tá? A branca tá lá embaixo, como eu falei para vocês, mas se a gente for pegar o histórico do ouro, vai ver que quando ele rompeu a branca, foi no 4 horas, foi uma boa explosão. Se você está fazendo um trade no curto prazo, rompeu para cima, segurou, já sabe que pode dar um bom trade ali, tá bom, gente? Olha aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, tendência de alta pura começou, ele vai voltar e vai tentar absorver mais ordens daquele bloco. E Meg, eu posso tirar uma dúvida? Oi? Claro. Eu vi aí que no 4 horas, se ela rompe a rosa, então, e se ela rompeu essa rosa, então é tendência de alta, né? Porque eu vi que essa rosa é forte, né? Sim, sempre acima da rosa estamos em tendência de alta. Então, aqui, mas tempos maiores, em tempos maiores. O ouro, peraí. Isso, olha, nos tempos maiores, eu costumo prestar atenção na branca que eu falei para você. A tendência, ó, é a rosa, tá vendo? É a rosa. Quando ele perdeu a rosa, automaticamente ele buscou a vermelha. Olha aqui. É que como essa nuvem ela só funciona nos tempos menores, nos tempos maiores ela dá essa falha, tá? Olha aqui, ó, quando ele conseguiu, aqui nós estamos falando do ouro no H4, tá? Olha aqui, quando ele rompeu a branca e conseguiu ficar acima. Olha que bonito que ficou. Aí ele foi indo, foi indo. Todas as médias entrou em sincronia. Olha que alta boa que ele teve. Olha isso. Olha isso. Olha que bonito. E aí, se você reparar, ele só perdeu aqui, né? Ele não conseguiu ultrapassar essa trend. Provavelmente dia de notícias, joga tudo para baixo, entra em correção, e é normal, o ativo tem que corrigir, sim. Mas ele não perdeu a tendência, tá? Ele não perdeu a tendência. E acredito que se ele corrigisse até aqui, estava muito bom. Aí, se ele perdesse aqui, já ia ficar chato, porque daí ele ia vir muito para baixo, né? Mas, enfim, aí ele se emaranhou aqui de novo, né? E conseguiu se consolidar nessa região, pode ver, ele buscou a vermelha de novo, conseguiu se consolidar, e como ele já estava, como eu expliquei para vocês, acima da branca, olha só que bonito quando ele rompeu a rosa. Agora ele está de novo tentando mais um topo histórico, acho que ele já fez mais um topo histórico hoje, porque eu acho que era 88, se eu não me engano, é que eu não acompanho ele há algum tempo.
Então, acho que ele já fez mais um topo histórico hoje, tá? Então, o indicador é bem visual. É bem visual. Eu costumo fazer minhas projeções com ele e costumo bater todas, porque antigamente eu ficava risco daqui, risco dali, risco de lá. E, nossa, deixou muito prático para mim, gente. Eu olho na tela e falo, nossa, legal, já sei o que está acontecendo. Eu falo, tal hora eu volto para ver se o preço chegou no ponto que eu queria, tá? Porque eu não fico fazendo trade toda hora. Eu só entro quando as confluências estão todas a meu favor. Eu entro para ganhar dinheiro e acabou. Eu vou esperar um outro dia, quando tudo esteja a meu favor, para tentar ganhar dinheiro de novo, tá? Porque é uma coisa que eu aprendi nesse mercado de tanto se lascar. Ficar caçando trade, ficar querendo operar toda hora, você acaba devolvendo todo o seu lucro. Alguém tem mais alguma dúvida? Que eu tenho que arrumar meu pentelho? Meg, falou sobre o quadro? Sim, expliquei WPR, expliquei tudo. E esse aqui, esse é tendência, o pessoal sabe, ó o ouro rompendo para cima. Então, quanto mais eu expliquei para eles que quando ele cai só aqui no curto prazo, igual estava, igual o ouro fez agora, corrigiu e ó, vai continuar subindo. Expliquei que todo rompimento não é. Ó, aqui foi um rompimento bonito. Nós estamos no ouro. Olha que rompimento lindo. Ó, foi embora. Expliquei que todo rompimento não quer dizer que vai subir, só está mostrando que ele rompeu uma trend. Se ele tiver força, ele vai continuar subindo, tá? Expliquei que todo rompimento para baixo também não é short, tem que ter outras confluências.